Vamos lá? Bom dia, pessoal! Meu nome é Thalie e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um caso ufológico. Eu não sei nem se dá mais pra chamar de caso ufológico ou se é tipo uma história ufológica já, assim. É o caso Stan Romanek. É um caso muito conhecido, tem documentário na Netflix. Se você gostar do que eu falar, você pode olhar na Netflix. Eu vou tentar colocar todos os vídeos que eu encontrar, todas as fotos que eu encontrar, porque as evidências são a melhor parte desse caso. A única coisa que eu gostaria de dizer é que se você é uma pessoa que tem medo de olhar pela janela à noite, tem esse tipo de desconforto em ter alguma coisa olhando pela janela à noite, sabe? Eu sei que eu tenho. E tanto que tem um vídeo que eu vou gravar, acho que semana que vem, que foi inspirado por esse caso, porque me lembrou dessa sensação, esse medo de ter uma coisa me olhando fora da janela. Porque nesse caso tem vídeos de coisas olhando pelo lado de fora da janela. Então se você tem esse medo, você tem esse desconforto, e você sente assim que você não vai conseguir dormir à noite, que você vai ter realmente medo de alguma coisa caso você veja esse tipo de vídeo, esse tipo de evidência, tudo bem, pode sair do vídeo. Muito obrigada por assistir, pode ir, porque eu lembro que quando eu assisti eu fiquei assustada as primeiras vezes. Tanto que eu desenhei, eu tenho em um dos meus diários, eu não sei qual, desenhado o extraterrestre que aparece no vídeo, a menina que aparece nas fotos e um universo assim atrás. Porque eu gostei muito desse documentário, né? Mesmo que não seja real, isso é uma coisa que eu também gostaria de dizer. Eu não quero dizer que é real e eu também não quero dizer que não é real, mas é entretenimento, é interessante de assistir, é interessante de ver e de pensar e de questionar. Olha pra esse mundo que a gente tem. Imagina se essas coisas realmente aconteceram com uma pessoa, com um ser humano, e essa pessoa tá dividindo isso com a gente. É incrível. Mesmo que não seja real, olha que história incrível. Criatividade, entendeu? É uma dádiva também. Então vamos aproveitar. Vamos ver dos dois ângulos e vamos aproveitar isso que Stan Romanek deu pra gente. Vamos começar então? Stan Romanek era um cara normal que morava no Colorado, nos Estados Unidos. Ele tinha uma namorada online, o nome dela é Lisa, e ela vivia em Nebraska. Os dois se comunicavam online ali, lá pelos anos 2000, e ele, como tinha esse relacionamento a longa distância, ele pensou em gravar um vídeo do lugar onde ele morava, mostrando a cidade, as paisagens bonitas, e para fazer ela querer vir vê-lo na cidade dele. Então um dia, né, dia 27 de dezembro do ano 2000, ele resolveu sair para filmar a cidade e mandar essas filmagens para ela pelo correio, né, que na época ainda era fita, mandar para ela essas filmagens e ver se ela ia gostar da cidade dele, se ela ia gostar de morar ali, talvez, visitá-la de vez em quando, viajar, passar um fim de semana, nunca se sabe, né? Então ele foi mandar esses vídeos. Enquanto ele tava ali fazendo as filmagens, dirigindo, ele percebeu um monte de gente que tava parada numa estrada, olhando pro céu. Ele não entendeu, ele parou o carro também, saiu e olhou pro céu. E ele viu que tinha um disco voador. Um disco voador não, né? Era tipo um objeto voador flutuando no céu, parado, perto de alguns cabos de luz. Então ele pegou a câmera e começou a filmar. E ele conseguiu filmar um pouquinho antes que o objeto saísse voando. Meses depois, a Lisa ainda não estava morando com ele nem nada. Meses depois, em 2001, no dia de setembro de 2001, às 3 da manhã, tinha pessoas batendo na porta dele, tentando chamar a atenção. Ele desceu e foi até a porta, e ele viu que a irmã dele já estava indo abrir a porta. E, com medo de serem assaltantes, né? Quem aparece batendo na sua porta às 3 da manhã? Com medo de serem assaltantes, ele gritou pra irmã dele: não faz isso, não abre a porta, não deixa ninguém entrar. Só que quando ele viu que ele chegou mais perto, né? Ele viu que a irmã dele estava em transe. Ela estava com a cabeça para trás, assim, quase em um estado de sonambulismo. Abriu a porta para essas pessoas. Quando a porta foi aberta, ele viu que não eram pessoas, eram seres, pareciam seres extraterrestres. E se eu encontrar o desenho que ele desenhou, eu coloco aí para vocês verem. Eram então seres extraterrestres, 2 homens e uma mulher, e eles conversaram telepaticamente com o Stan. Nessa conversa por telepatia, eles disseram pra ele que tava tudo bem
e que ia ficar tudo bem, e que ele só tinha que cooperar e ficar calmo. Ele não queria cooperar, ele tava com medo, não vamos, isso não vai acontecer, mas eventualmente eles o levaram. Ele não sabe o que foi feito com ele até o momento, e ele foi levado pra um lugar, e aí ele voltou pra casa. A partir daí, ele começou a filmar e fotografar tudo na vida dele. Ele tava sempre com uma câmera, porque ele sabia que ninguém ia acreditar nele, com tudo que aconteceu. Então, ele começou a documentar, filmar, fotografar tudo que ele pudesse fazer. Tudo que ele pudesse filmar, fotografar, documentar, ele estava sempre com a câmera na mão. Durante aproximadamente, então, 13 anos, mais ou menos, ele documentou mais de 195 evidências de contato com extraterrestres ou só contato paranormal. Eu vou listar agora algumas das coisas que ele tem nesses documentos, nessas fotos, nesses vídeos. São extraterrestres, o povo das sombras, objetos aparecendo em lugares aleatórios, marcas no corpo dele que brilham no escuro, objetos voadores e equações complexas. Entre outras coisas, tá, gente? Isso aqui é só eu só tô pegando um pouco, porque eu não posso deixar esse vídeo ficar muito longo. Tem muito mais, se você quer saber mais, tem um vídeo na Netflix sobre ele, tem todo um documentário e também tem vários vídeos online sobre ele, que foi como eu peguei alguns detalhes sobre como ele está hoje em dia. Então, tem muito mais informação pra você pesquisar. No ano de 2003, então, eu tentei colocar o que eu achei em ordem cronológica e pegar ali os pontos mais importantes, mas no ano de 2003, já casado com a Lisa, ele começou a perceber que alguém vinha observando a casa dele de fora. À noite, ele via que tinha alguém olhando de fora da janela. E ele tinha enteadas, eu acho que 2 enteadas, filhas da Lisa, e ele não queria que tivesse alguém observando dentro da casa, quando ele tinha 2 crianças dentro de casa, né? Então, o que ele fez? Ele, depois de muito pensar nisso, alguém deu a ideia de ele colocar uma câmera de frente pra janela e filmar, né? E ver se eventualmente ele não pega quem estava ali observando a família. Ele fez isso e ele captou algo... Pastor. Oh, man, what is... Sim, eu também fiquei com medo. Primeira vez que eu vi esse vídeo, eu fiquei assustada demais. Inexplicável. Em 2004, depois disso, em 2004 ele começou a fazer regressões hipnóticas. Eu não sei se eu vou achar os vídeos das regressões hipnóticas, mas ele... Primeiramente, regressão hipnótica é uma prática muito... Eu já falei sobre isso, eu acho, no meu canal. A pessoa, quando está em hipnose, ela fica muito sugestível. Sugestível. Isso é uma palavra? E é difícil saber se o que ela tá falando é a verdade, é o que realmente aconteceu, ou se são sugestões que a pessoa que está hipnotizando está sugerindo pra ela. Mas o que ele fez foi... em uma delas, né, em uma ali das primeiras, ele estava em um lugar estranho e viu uma mulher humana do seu lado. De repente, aparecem várias crianças que o chamam de pai, e uma delas é uma menina loira e o abraça. E isso, no vídeo ele chora, ele realmente, assim, sentiu um afeto, uma coisa paterna por essas crianças. E é intenso ali, ele chora. E é isso, essa é uma das coisas que ele lembra. Durante outras regressões hipnóticas, ele começou a lembrar de equações e... Durante alguns anos, essas equações começaram a surgir na mente dele, simplesmente assim. Surgindo equações, assim, ele acordava e de repente queria desenhar uma equação. Ele nunca
entendia o que eram essas equações, elas simplesmente vinham na mente dele. Alguns especialistas observaram essas equações durante anos para tentar descobrir o que era aquilo ali, ou se era só besteira da cabeça dele. E eles perceberam que não eram coisas sem sentido, assim, ele não estava simplesmente pegando várias equações e juntando. São equações complexas que têm assuntos complexos. Algumas estimam a quantidade de civilizações inteligentes no universo. Existe uma equação para isso, eu também não sabia. Mostram elementos químicos que não existiam ainda, ou melhor, não é que não existiam, né? Todos os elementos químicos já existem. Mas eles não havia sido descoberto ainda, naquela época em que ele começou a falar sobre isso, pelos seres humanos. Não havia sido descoberto pelos seres humanos. Tem algumas equações sobre viagem no tempo, viagem na velocidade da luz, ou como passar a velocidade da luz, etc. Teve esse acontecimento interessante em que a câmera dele sumiu, ele tava procurando pela câmera, né, que ele tava sempre fotografando tudo. Quando a câmera dele sumiu, ele foi procurar, não sabia onde estava, e ele viu que tinha alguma coisa na câmera dele. Fotos ou alguma coisa que ele não tinha batido aquelas fotos. E ele viu que eram fotos de ETs. E essas fotos você pode procurar online, que eu não achei todas pra botar aqui no vídeo. Eu não consegui baixar todas pra botar aqui no vídeo. Mas você pode procurar online, são fotos bem famosas. Parecem mascarazinha de borracha em zoom. Assim, parece que alguém botou o flash e a lente da câmera bem perto de uma máscara de borracha e bateu uma foto. No dia 5 de maio de 2005, ele estava dormindo quando viu algo do canto de olho. Os sobrinhos dele estavam fazendo uma festinha do pijama. Então, primeiramente, ele achou que os sobrinhos dele estavam fazendo algum tipo de brincadeira. Mas ele saiu, viu que todos eles estavam dormindo. Então, ele pegou a câmera e foi filmar pra ver o que estava acontecendo. Ele foi com a câmera até a cozinha e na porta da cozinha ele viu isso. What the fuck is that? Holy shit. Oh my god, what's it doing? Holy shit. Oh man. Where the fuck did it go? Oh my god. E depois desse susto ele desmaiou e acordou alguns minutos depois e nada tinha sido mudado, nada foi deletado da câmera. Essa criatura simplesmente foi embora. Outra coisa muito estranha que aconteceu, mais ou menos ali nesse mesmo ano, foi que uma noite as câmeras de segurança captaram um feixe de luz passando assim pelo quintal dele e atingindo a câmera, assim, com tudo. No outro dia ele acordou, viu que a câmera estava destruída e que a parede estava manchada, parecia assim que tinha sido queimada. E a câmera tinha sido destruída, alguma coisa chegou à luz e quebrou a câmera, assim. Ele ia guardar um pedaço da parede para análises, mas não deu tempo. 2 homens apareceram de uma empresa de conserto ali, de parede, apareceram e disseram que vieram consertar a parede, não deixaram ele dizer nada, disseram que foi o senhorio, o proprietário da casa, né, aquela casa era alugada, disseram que foi o proprietário da casa que mandou e que ele não podia filmar, ele não podia pegar pedaços da parede, ele não podia fazer nada porque a casa não era dele, a casa era alugada, e não deixaram ele fazer nada. Um tempo depois, o Stan ligou, né, pro proprietário e perguntou sobre essa empresa. E o proprietário disse que ele não contratou ninguém, que ele não ia pagar ninguém, porque ele não contratou ninguém para consertar a casa. Ele nem sabia que a casa tinha sido atingida por uma luz, um raio, e nem nada disso. E depois o Stan também pesquisou aquela empresa, né, porque ele tentou filmar, pelo menos o logo da empresa, e a empresa não existe. Bizarro. A empresa não existe. Outra coisa muito interessante que aconteceu foi uma vez que o Stan estava consertando o telhado e caiu do telhado. Mais ou menos 3 metros, eu acho. Ele caiu em cima de uma pilha de tijolos. Ele rompeu um ligamento do joelho e ele teve que ir pro hospital. E no hospital eles tiveram que marcar uma cirurgia de emergência. Ele colocou um gesso e uma haste de metal para segurar a perna no lugar para que nada mais se movesse, né? Porque o ligamento estava rompido. Coisas podiam piorar.
Então ele colocou um gesso e uma haste de metal. Alguns dias antes da cirurgia, acho que ele deve esperar, não sei, uma semana talvez. Alguns dias antes dessa cirurgia, a Lisa acordou um dia, foi até o quintal e viu um círculo que parecia ter sido queimado ali no quintal. E ela chamou o Stan, né? Falou, Stan, vem aqui ver uma coisa, tem um círculo no nosso quintal, coisas estranhas acontecem todo dia. Ele foi, sem pensar, levantou e foi. Aí, quando ele chegou na janela, olhou, ela falou... Aí ele falou, meu Deus, estou andando. A perna estava quebrada antes e agora não estava mais. Não tinha dor, não tinha gesso, o gesso tinha sumido. O gesso sumiu, a haste de metal sumiu. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Além de simplesmente limpa, perna limpa, não tinha mais nada, tinha 5 furinhos na lateral da perna. E foi isso. Ele ligou pra cirurgiã e disse, não preciso mais fazer. Deu um problemão ali depois. Mas é isso, a perna dele foi curada da noite pro dia. Uma coisa que deveria ser uma cirurgia complicada, uma reabilitação demorada e dolorosa. Foi da noite pro dia. A perna dele estava perfeita de novo. Em junho de 2008, durante uma palestra sobre abduções e extraterrestres, ele viu uma mulher. E ele começou a pensar que ele conhecia essa mulher de algum lugar. E então ele percebeu de onde ele conhecia essa mulher. Ela é a mulher que estava com ele durante as abduções. Quando ele viu uma mulher do lado dele durante aquela hipnose, era ela. Ele ligou o rosto à pessoa e ela também o reconheceu. O nome dessa mulher era Vitória e a partir daí eles começaram uma amizade. Eu não sei se eles foram abduzidos mais vezes desde que isso aconteceu. Deve ser interessante, né? Imagina, você já é abduzido várias vezes com aquela pessoa e aí, eventualmente, você é abduzido de novo com ela e é tipo, quanto tempo? Olha só, nós aqui no espaço. Menina, deve ser legal. No dia 27 de março de 2009, ele tava batendo fotos do gato dele e ele captura essa imagem. Parece que tem uma menina olhando pela cerquinha da casa dele, mas eu achei essa imagem muito ruim, assim, parece que ele só cortou uma foto de uma menina e colocou atrás da cerca e bateu uma foto. Não acreditei muito nessa foto, não. Em março de 2010, então, quase um ano depois, ele recebe uma ligação. Ele já tem, na verdade, durante aquele ano e um pouquinho do ano anterior, recebido ligações de uma mulher com sotaque britânico. E aí agora ele recebeu uma ligação de uma criança. Parecia uma criança falando. Essa criança se apresentou como Kioma. E ela disse que o nome dela significa Trindade. E que ela é uma das filhas dele, híbridas. Ela disse que são 9 no total. 3 dias depois dessa ligação, ele fez uma palestra. E depois dessa palestra, ele tá lá no estacionamento, preparando pra ir embora. E um grupo de crianças aparece e entregam flores pra ele e abraçam ele e... incrível, e vão embora. E ele fica, né, com a sensação de que são os filhos dele. Então ele procura fotos do evento um tempo depois pra ver se, né, se encontraram alguma coisa. E eles encontram essa imagem. Agora, muita gente diz que ela é uma alienígena por causa da estrutura do rosto dela. Ela tem as sobrancelhas bem altas, ela tem o olho bem levantado, ela tem essa parte aqui entre a sobrancelha e o olho bem grande, maior do que o que a gente está acostumado a ver. E ela tem a estrutura do rosto alta, né? A testa comprida. E eles dizem que por isso ela é um ET. Eu já sei que vocês acham isso, mas vocês já viram uma foto da Clarice Lispector? Essa menina parece a Clarice Lispector. Você tá me dizendo que a Clarice Lispector é um ET?
Porque se você estiver dizendo isso, tudo bem. Clarice Lispector tinha essa mesma estrutura de rosto. Ela tinha sobrancelhas altas, ela tinha o espaço entre o olho e a sobrancelha bem grande e o olho bem levantado e puxado. Ela também tinha um rosto bem comprido, de uma estrutura incrível. Queria saber se ela teve filhos, eu não devia ter pesquisado isso. Além de tudo isso, ele sofre ameaças. Tem essa mulher britânica que sempre diz pra ele tomar cuidado. Quando ele vai pra um lugar e mora num lugar novo, ela liga pra ele e diz: ó, eu sei que você foi pra esse lugar, toma cuidado, tem pessoas aí. E ela chama ele de Starseed. E eu acho isso muito interessante. Ela chama ele de Starseed. E tem uma youtuber que eu assisto que fala às vezes um pouquinho sobre abdução e sobre contatos extraterrestres. E ela também usa o termo Starseed. E eu achei isso muito interessante. Eu não sabia dessa ligação. Ele também já foi espancado na rua por pessoas que mandaram ele ficar de boca calada. Foi péssimo. Tem fotos, eu acho, online. Eu não vou colocar aqui. Tem fotos online dele completamente espancado por pessoas que apareceram do nada e bateram nele. No dia 20 de fevereiro de 2014, o Stan foi acusado de posse e distribuição de pornografia infantil no computador dele. Ele diz não saber de onde vem essas coisas e ele acha que é um meio de silenciá-lo. Ele foi julgado em 2017, aos 54 anos de idade, e ele foi sentenciado a 2 anos de reabilitação. No final desse ano, então, ele vai estar livre, mas ele ainda vai estar taxado, fixado, como agressor sexual por 10 anos. Me digam vocês nos comentários, entendeu? É uma história que eu adoro ouvir. Eu adoro esse tipo de história que parece tão real, tão intensa. Mas não dá pra concluir nada. É isso. Me digam nos comentários se vocês acharam que isso é real ou não. Porque eu realmente não sei, assim, eu não tenho... Se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos criminais, moda, resenhas, estão vindo mais resenhas, estão vindo mais histórias, eu quero falar mais de jogos de realidade alternativa, faz um tempo que eu não falo sobre eles. Deixa o like, se inscreve no meu canal. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir esse vídeo e eu vejo vocês no próximo. Tchau!